Obrigada por seguir este canal. Curta e compartilhe essas palavras para que alcance muitas vidas. Ajude a espalhar o Evangelho verdadeiro. Para você receber nossas mensagens, ative o sininho. Capítulo 2. Ele nos substitui na cruz, dando-se a nós. Quando Jesus foi à cruz, ele estava nos substituindo a fim de que pudéssemos receber toda a sua condição como Filho de Deus. Jesus tomou toda a nossa velha condição que herdamos do primeiro Adão e nos deu toda uma nova condição que ele recebeu do Pai. Ele fez tudo o que fez com o intuito de termos a sua posição. Aprendi algo nesse sentido com o Dave Robertson, quando ele ensinou sobre o fato de Jesus conquistar para nós a posição que ele tinha em Deus como homem e o último Adão. Assim, temos na terra exatamente como Jesus as mesmas condições de vida em Deus que ele tinha quando esteve aqui. Jesus disse: "Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós." Como seria possível se não tivermos ao nosso dispor os mesmos recursos e as mesmas possibilidades pelo Espírito? Em João 14, Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Note que nosso Senhor não estava falando de algo no futuro, quando formos para o céu. Ele estava se referindo a um lugar que ele estava naquele momento em Deus, quando disse: "Onde eu estou, estejais vós também." Jesus nos substituiu ao se entregar naquela cruz. O que fazemos é aceitar isso pela fé. Em Jesus Cristo já temos esse lugar em Deus. Veja esses versos na palavra. "Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos." 2 Coríntios 8:9. Dá para imaginar o crédito que o Senhor Jesus transferiu a cada um de nós com a sua morte e ressurreição? Veja esse outro. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Deus nos fez sua justiça em Cristo Jesus. Estamos em Cristo completamente justificados diante de Deus, ou seja, feitos justos, perfeitos, como Jesus é justo e perfeito. Diante do Pai, graças à justiça de Jesus, é como se nunca tivéssemos cometido pecado algum. Em Jesus, como a palavra nos ensina em Colossenses, estamos aperfeiçoados. O resultado da justificação pela fé foi a vivificação do nosso espírito humano. Pelo Evangelho, nascemos de novo ao receber a vida de Deus em nós. Paulo diz em Efésios 2, "Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados." Não é algo que alcançamos por esforços próprios. É algo que Jesus fez e nos deu de graça no Evangelho. Fica claro em Romanos que a justiça de Deus a nós conferida é um presente a todo que crê no seu Filho. No texto que se segue, vamos continuar vendo algumas coisas que recebemos por sua obra substitutiva na cruz. Aperfeiçoados nele. A lei não pode nos dar vida porque estava enferma pela carne. Romanos 8, 1-3. Porém, o que for impossível à lei, Deus fez através de Jesus. Ele condenou o pecado na carne de seu Filho crucificado no Calvário.
Ora, visto que a lei é sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, porque com uma única oferta aperfeiçoou o Senhor Jesus, para sempre, quando estão sendo santificados. Hebreus 10, 1 e 14. Quando Jesus se entregou na cruz, seu sacrifício nos deu a perfeição. Veja alguns sentidos dessa palavra perfeito. No original grego, é a palavra grega teleio, tornar perfeito, completar, executar completamente, efetuar, finalizar, levar até o fim, completar, aperfeiçoar, ser achado perfeito, levar até o fim, objetivo, proposto, realizar. Veja como é importantíssimo ver como a obra do nosso Senhor foi conclusiva e final. Se a lei não pode nos tornar perfeitos, a graça em Jesus Cristo pode. No Evangelho, o Senhor nos deu sua justiça, sua vida e sua perfeição. Claro que existe um processo de amadurecimento dentro deste caminho, no qual vamos conhecendo o Senhor, o seu poder de ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos. E então vamos crescendo em vida nele mesmo. Filipenses 3:10. Existe uma perfeição dada na cruz, onde o Senhor é nossa perfeição. E existe o caminho onde Deus nos leva de fé em fé. E vamos experimentando cada vez mais essa perfeição conquistada para nós, de modo que vamos sendo aperfeiçoados e transformados à imagem de Jesus. Paulo, em Filipenses 3, diz algo interessante nesse aspecto. Veja o texto. Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Depois ele diz logo à frente, todos, pois, que somos perfeitos. De que o Espírito está nos ensinando? A perfeição que somos agora diz respeito à graça derramada em nós por Jesus, nos fazendo justos diante de Deus por sua morte e plenamente restaurados nele, perdoados, sarados, libertos em Jesus. A perfeição a que Paulo se referia, que ele ainda não havia alcançado, diz respeito à estatura de Cristo. Ele falava da maturidade total que ele não havia alcançado ainda. Na cruz, Jesus nos deu sua justiça e sua vida. Hoje essa vida pode se desenvolver até que todo o nosso ser seja transformado à imagem do Filho de Deus. Recebemos seu Espírito dentro de nós. Veja ainda o que mais ele nos deu. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20:21. Através da redenção recebemos o Espírito dentro de nós. Somos a morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus em nós é uma das maiores heranças que Jesus conquistou pela redenção. Seu sangue e sua carne. E ele nos deu ainda mais. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdade comida e o meu sangue é a verdade bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6:54-57. Temos acesso livre ao sangue e à carne do Filho de Deus. Podemos hoje nos alimentar de Cristo dentro de nós. Somos seu corpo. Continue vendo nossa herança em Jesus. Outro texto.
Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12:27. Somos partes integrantes do corpo de Cristo pela graça de Deus. Vamos continuar vendo nossa herança. Veja o que temos ainda nele. Temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Temos sua justiça em nós, sua vida, sua perfeição, seu espírito, seu corpo, e temos sua mente operante em nós. Veja ainda, temos o seu nome. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16:17. Veja, recebemos a justiça de Deus em Cristo Jesus, fomos salvos por Ele da ira, Ele nos deu sua perfeição, recebemos sua vida e seu espírito, recebemos seu sangue, sua carne e seu corpo, Ele nos deu sua mente e mais, Ele nos deu a possessão de seu nome. Vamos voltar a falar sobre o nome do Senhor logo à frente. Quem somos nós, então? Que tipo de obra Ele fez em nós? Ele nos deu sua justiça, sua vida, sua perfeição, seu espírito, seu sangue, sua carne, seu corpo, sua mente, seu nome. Quem somos nós nele? Pela obra da graça de Deus, através da ligação que Deus nos proporcionou com Jesus, nele e por ele, nós somos ele aqui na terra. Somos a igreja, parte do Filho de Deus. Se alguém tem o espírito de alguém vivendo em si, a vida dessa pessoa dentro de si, a mente, o corpo, o sangue, a carne, até sobre si o nome dessa pessoa. Quem é essa pessoa? É o que Paulo diz em Efésios 2:15, quando ele fala, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem. A igreja é a plenitude de Jesus. Efésios 1:23. Ele disse, eu sou a videira, vós os ramos. Somos parte de Jesus Cristo andando pela terra. Ele é o cabeça, nós o corpo. Paulo diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em 1 Coríntios 6:17 está escrito, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ele diz em Efésios 5, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Daí ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Jesus é Jesus e nós somos nós, porém através de sua obra da graça somos um só espírito com ele. Inscreva-se em nossos canais. Os benefícios de nossa união com Cristo. Na nossa união com Cristo, Deus fez algo maravilhoso. Ele criou em si mesmo um novo homem. Depois de meu novo nascimento, ainda eu continue sendo eu vou continuar sendo por toda a eternidade. Ao mesmo tempo, também sou Jesus aqui na terra, em seu corpo, pela união perfeita que tenho em espírito com ele. Eu e Jesus somos um só no espírito, somos. Eu e Jesus, um só corpo. Ele é o cabeça e eu, o seu corpo. Sou seu corpo. Sou um com ele, a tal ponto que somos um só em espírito. O marido e a mulher ainda têm suas individualidades. Ao mesmo tempo, são os dois uma só carne. É assim com Jesus e a igreja. São os dois um só espírito,
Como Paulo diz em 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fomos criados nele, estamos nele e por ele é que vivemos diante de Deus. Isaías nos ensina a olhar para a rocha de onde fomos cortados. Uma vez Felipe disse ao Senhor, mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta. Jesus o exortou dizendo, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Essa verdade equivale a Jesus e à igreja. Quem vê a igreja, vê Jesus. Em João, há um verso que nos ajuda a ver isso. Melhor, a fim de entendermos como isso funciona, está no capítulo 14, verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa união é tão perfeita que ao mesmo tempo em que nós também somos Jesus em nossa ligação, em espírito com Ele no seu corpo. Nosso espírito é um membro de seu corpo. A igreja, somos uma parte de Jesus na terra. Isso também é verdade com respeito a Ele. Assim como Jesus é Jesus, por estarmos nele, por sermos um com Ele. E por termos sido criados nele, pela redenção, Ele é eu e você no Pai, por seu Espírito. Quando o Pai vê Jesus ao seu lado na glória, Ele vê em Jesus cada um de nós. Eu estou no Pai através de Jesus Cristo. Quando o Pai vê Jesus, Ele vê o Weber ao seu lado, no seu Filho. E Ele vê todos os homens que estão na terra hoje ao seu lado, em seu Filho. Por isso, tudo que alguém precisa fazer para ser salvo é crer em Jesus. O Pai fez toda a obra em seu Filho e nele todos nós fomos incluídos. Ao fazer em Jesus, o Pai fez em mim e em você. Paulo explica isso em Romanos 5. Quando o primeiro Adão caiu, todos nós caímos, pois estamos nele. Quando Jesus venceu, todos nós vencemos, pois estamos nele. Ou estamos ligados ao primeiro Adão, a velha natureza, por uma vida de incredulidade, ou estamos ligados ao último Adão, o novo homem, pela fé que o Senhor nos deu. Por isso, todos nós podemos dizer, estamos em Cristo, somos um só Espírito, no Espírito Santo em Jesus. Dois e ao mesmo tempo um só. Como duas pessoas com personalidades individualizadas podem se tornar um só corpo ao mesmo tempo? Ou um só espírito ao mesmo tempo? Em Jesus é possível, por causa da verdade unida que temos com Ele no Espírito. Somos indivíduos e ao mesmo tempo somos corporificados em Jesus pelo Espírito. Em termos de seu corpo, somos um só, ou seja, feito seu corpo na terra. Sou o Weber, mas sou o corpo de Jesus com toda a igreja. O ponto é que, quando o diabo vê a igreja, ele vê Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Os ramos não podem dizer que não são a videira e a videira não pode dizer que ela não é os ramos. Tanto a videira quanto os ramos formam uma planta só. Paulo disse, há um só corpo e um só espírito. É que essa união na qual vivemos em Jesus, somos um com Ele no Espírito e como Ele andou na terra é exatamente a maneira que Deus espera que andemos, ou seja, dele mesmo. Somos muitos, porém membros uns dos outros em Jesus Cristo. A mesma vida que flui na videira, flui nos ramos. É como quando uma planta é enxertada em uma outra planta. Ali existem duas plantas, tornando-se uma só. É como quando você mistura leite e chocolate em pó. São duas substâncias distintas formando uma só bebida. Elas continuam existindo distintamente, porém se unem para gerar uma bebida só. Por nossa ligação com Cristo em espírito, somos um só com Ele. E através daquilo que Ele nos tornou em seu corpo, nós somos Jesus hoje nessa terra. Temos
sua justiça, sua vida, seu sangue, sua carne, seu corpo, sua mente, seu espírito, seu nome, e nos deu até uma nova linguagem sobrenatural para nos comunicar com o Pai. O revestimento do homem interior. Davi rejeitou a armadura de Saul ao enfrentar Golias, mas não rejeitou a armadura de Jonatas depois da vitória contra o gigante. Isto está narrado em 1 Samuel 17 e 18. Saul e sua armadura falam da carne e de todo o revestimento exterior, que a carne usa a fim de tentar prevalecer. Porém, Jonatas e sua armadura falam de Cristo e suas armas que revestem o nosso homem interior, a fim de nos levar em vitória através da fé. Jesus se entregou a si mesmo por nós e nos deu sua armadura, só porque nos amou tanto e uniu-se para sempre conosco pelo seu Espírito, a fim de ser nossa vida em tudo. Diz o texto em 1 Samuel que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. Diz o texto também que Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma, e despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, arco e o cinto. 1 Samuel 17, 38, 39 e 18, do 1 ao 4. Essa é uma analogia bíblica tremenda, pois assim como Jonatas amou a Davi e teve sua alma ligada com a de Davi, fazendo com ele uma aliança e dando a ele sua capa e armadura, Jesus também nos amou tanto que ligou seu espírito ao nosso. Fez conosco uma aliança no seu sangue e nos deu sua armadura. Ou seja, Jesus se deu por nós e a nós. Tudo o que precisamos é nos revestir dele e de suas armas, e certamente venceremos tudo que se levantar contra nós. Todos que viam Davi nas lutas, viam a armadura e a espada de Jonatas com ele. Quando nossos inimigos lutam conosco, eles sabem exatamente com quais armas estamos lutando e como eles tremem ao ver Jesus nos revestindo. Aleluia! Portanto, não é necessário revestir nosso homem exterior com os recursos do mundo. O que precisamos é deixar Jesus ser o que ele é em nós a cada dia. A nossa armadura, que a declaração de Paulo seja nossa. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A cruz foi o único meio através da qual Deus poderia se fazer homem e se doar totalmente a nós, a fim de ser hoje a nossa vida em tudo. Através da cruz, ele se doou completamente. Tudo foi o que ele fez. Seu espírito, alma e corpo foram dados a nós através do Calvário. Ele ofertou tudo aos seus filhos através de Jesus Cristo. Não há mais nada a ser dado. E nesse aspecto não há nada mais a ser feito. Nada a ser vencido. Nenhuma luta a ser travada. A obra está pronta. Como disse Paulo em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Portanto, levantemos e vençamos o pecado, as doenças, o diabo, a miséria, o mundo, a carne, toda mentira, em nome de Jesus.